Mas, na herdade do baldio do Conde, tudo parecia vir a ser mais uma manhã como as outras. No dia 27 de agosto de 2016. No dia 27 de agosto, num procedimento normal aqui do maneio do gado, fizemos um desmame de 35 vitelos. Naquela manhã de agosto, o maneio do gado deveria decorrer como habitualmente, mas algo tinha acontecido. O desmame foi feito e os animais foram colocados num curral fechado, a comer a dita palha, a dita ração e o dito feno. Entretanto, no dia seguinte, logo pela manhã, no dia 28, na manhã do dia 28 de agosto, os dois funcionários do Departamento Agrícola chegaram, viram o portão arrombado e quando chegaram ao curral, os vitelos não estavam lá. E viram vestígios de uma manga que foi feita improvisada dentro do curral, para eles poderem aceder ao cais, e também vestígios de um caminhão que tinha estado encostado ao cais do referido curral para carregar os vitelos. O furto de animais está entre as maiores preocupações dos criadores de gado face ao potencial de perdas elevadas que este crime pode trazer. O CSI Animal, uma área de trabalho do Laboratório de Genética Molecular, pode ser determinante para ajudar os criadores em caso de furto de animais. Mas antes de poder intervir, é necessário recolher provas e acionar a investigação sobre o sucedido. Estavam lá os vestígios, estava lá o rodado do caminhão, estava uma poça de gasolina e de óleo e de tudo mais. De maneira que foi logo contactado o posto da GNR de Santa Eulália, que existe aqui ao lado, e que, por sua vez, contactou o Núcleo de Investigação Criminal de Elvas, o NIC de Elvas, que vieram logo aqui à propriedade e tiveram a recolher provas. No próprio dia do furto, grande parte dos animais foi encontrada a vaguear numa estrada no concelho de Nisa, a 100 km da herdade do baldio do Conde. Posteriormente, veio a descobrir-se que uma avaria no caminhão que transportava os animais furtados levou os infratores a abandonar os bovinos na estrada. Ainda nesse mesmo dia, no dia 28 de agosto, durante a tarde, recebemos um contacto da GNR de Nisa, a cerca de 100 e poucos quilómetros daqui de Santa Eulália, a dizer-nos que tinham sido encontrados uns vitelos a vaguear numa via e que, como havia já o contacto entre eles que tinha havido este furto de gado, possivelmente poderiam ser os vitelos da Fundação. Bom, eu disse logo, sim, vamos confirmar já isso. Nós agora vamos tratar disso e se pudermos ainda hoje confirmar isso, a gente faz já isso. E assim foi. Combinámos com um veterinário e fomos logo para lá. Aquilo é um lugar junto a Nisa que se chama Arês. Como os animais andavam lá todos a vaguear, nós só tínhamos uma hipótese, que era o veterinário que levámos lançar um dardo tranquilizante para chegarmos perto do animal, com ele já sedado, e ver se a marca auricular correspondia a um dos boletins sanitários que nós tínhamos na nossa posse dos nossos animais. Assim fizemos, fomos, e confirmou-se que um dos vitelos, pelo menos, era. Ou seja, os outros eventualmente seriam, mas não sabíamos. E então ficou combinado com a GNR de Nisa. Logo no dia a seguir, nós íamos daqui de Santa Eulália com um caminhão de transporte de animais vivos e também com umas grades para podermos fazer lá uma manga improvisada para eles subirem para cima do caminhão e vermos um por um se correspondia a marca auricular com os boletins sanitários que nós levávamos daqui de Santa Eulália. E assim fizemos. No dia 29 de agosto, lá fomos, e subiram todos um a um e confirmaram-se todos os números. Só que só havia 31 animais. Faltavam 4. Pronto, faltavam 4, havia 31, foi os que trouxemos. Com os animais recuperados, de volta à herdade, a investigação prosseguiu, com o objetivo de desvendar o crime. E, entretanto, surgiram novos desenvolvimentos. Passados uns dias, fomos contactados pelos elementos do NIC, do Núcleo de Investigação Criminal de Elvas, que, diga-se de passagem, foram extremamente incansáveis
foram incansáveis mesmo e determinados em desvendar este furto. E disseram-nos que tinham um caminhão que poderia ter alegadamente transportado os animais que foram furtados à Fundação. Tinham descoberto, através lá das suas investigações. Mas que para a investigação ir para a frente e para se comprovarem todas estas e para se construir este puzzle, eles teriam que provar que os animais que foram furtados da Fundação e que nós já recuperamos tinham estado dentro desse caminhão. E para isso tínhamos que comparar os vestígios que eles já tinham recolhido no caminhão, que eram pelos, sangue e excrementos, julgo eu. Tínhamos que comparar esses vestígios com a análise ao sangue dos 31 animais que nós tínhamos recuperado lá em Arés. Nós na Fundação dissemos, sim senhora, vamos para a frente com isso. Passados poucos dias, fizemos então a recolha do sangue dos nossos 31 animais. Como o alegado autor do crime residia no centro do país, o caminhão que transportava os animais furtados foi deslocado para Coimbra, de forma a que a investigação pudesse continuar. O cabo Ramiro Freire, do Núcleo de Apoio Técnico da GNR de Coimbra, pertence a uma equipa de investigação com larga experiência em todo o tipo de crimes. É uma equipa apta a fazer a recolha de vestígios do local de crime para ajudar na desvendar os crimes, no auxílio dos autores e mesmo outros meios. A situação ali tinha que ser identificar possíveis vestígios que nos levassem a esses animais. E então, por isso é que fomos ativados e fomos chamados ao local. Havia também a possibilidade de haver rodados no local e fazer recolha desses também rodados. Portanto, mas uma vez que a viatura estava imobilizada, estava avariada, não se conseguia fazer a rodagem total dos rodados. Então, fizemos primeiro a parte biológica na carroceria, onde por várias zonas, a carroceria é grande, e várias zonas recolhemos vários pelos dos animais, naquelas zonas mais de contacto de transferência de animais. E foi isso que nós fizemos, e com algum sucesso, porque os animais vieram a ser depois identificados no laboratório. No Polo de Inovação da Fonte Boa, no Vale de Santarém, Inês Carolino dirige o CSI Animal, um serviço de apoio aos criadores de gado integrado no Laboratório de Genética Molecular do INIAV. Foi para aqui que foram enviados os vestígios recolhidos no caminhão abandonado. O Laboratório de Genética Molecular está sediado no Polo de Investigação de Santarém, na Fonte Boa, que pertence ao INIAV, e é aqui que, no fundo, nós conseguimos realizar estas análises de perícia forense. Normalmente, as amostras chegam-nos via uma solicitação de tribunal, portanto, são acompanhadas por uns oficiais de GNR, normalmente, que nos entregam as amostras. Há toda uma confidencialidade de cada caso. Os casos que nos vão aparecendo são sempre diferentes, não há um caso idêntico, mas no fundo aquilo que se pretende é esclarecer uma dúvida ou esclarecer mesmo se as amostras que foram colhidas no local do crime pertencem a determinado animal. Este serviço é extremamente útil para os criadores quando pensamos principalmente que o furto dos animais envolve muitas vezes quantias extremamente elevadas e, portanto, prejuízos grandes ao criador. Ao laboratório chegam diferentes materiais biológicos para análise. Mas na prática, como se processa a análise de ADN? O primeiro passo, quando as amostras entram, é que elas tenham uma identificação inequívoca. Ou seja, assim que entram, nós damos-lhe um número, que é sequencial no nosso laboratório, e, portanto, nós a partir daí trabalhamos com essa amostra sem ter o mínimo conhecimento de quem é que está para trás. Nem quem é o dono da amostra, nem... Só sabemos a espécie, naturalmente, eventualmente a raça, portanto, o indivíduo com quem estamos a trabalhar. Mas ignoramos tudo o que está para trás.
Entretanto, no caso do CSI animal, as amostras têm uma particularidade. Quando entram, é que normalmente quem as traz é um agente da autoridade ou alguém designado com a autoridade para fazer esse serviço. Nós normalmente fotografamos tudo, etc., para mostrarmos as condições em que as amostras chegam, para, na preparação do relatório final, poder ser evidente. Depois, o que é que as amostras sofrem? A primeira coisa é extrairmos o DNA da amostra, porque no DNA é que está a chave, como se costuma dizer. A seguir a fazer essa extração, procuramos dentro do DNA zonas que à partida sabemos que têm diferenças de animal para animal e nos vão permitir identificar o perfil desse animal. Essas zonas, para determinadas metodologias, podemos considerar que 10 ou 12 dessas zonas seriam suficientes. No caso do CSI animal, normalmente recorremos a mais, porque queremos de facto ter uma certeza bastante grande, uma probabilidade muito grande. E então podemos ter 20 zonas, 30 zonas, etc. Quando eu digo zonas, essas zonas, no fundo, estão a identificar regiões, fragmentos, pedaços de DNA. E esses pedaços de DNA é que nos vão dizer o que é que lá está. Portanto, a seguir à extração, fazemos uma técnica de amplificação, misturamos vários reagentes num tubinho e conseguimos, ou seja, aumentar essas zonas, esse DNA-alvo que nós queremos, que não é a totalidade, em número suficiente, em milhões e milhões de cópias, de forma a que depois possamos visualizar, digamos, cada um desses fragmentos. Os materiais seguem depois para a parte final da análise laboratorial, onde os resultados da perícia forense são revelados. Estamos ao lado do sequenciador automático que, no fundo, vai fazer a análise dos fragmentos que foram amplificados. Portanto, os ditos marcadores que nos permitem diferenciar os animais uns dos outros ou compatibilizar amostras que sejam provenientes do mesmo animal. Basicamente, aquilo que mostro aqui são os marcadores que são utilizados na espécie bovina para a identificação animal. O que o sequenciador vai obter são, no fundo, as frequências dos fragmentos, a cor, e que nós, à partida, antes de implementar a técnica, sabemos exatamente o que nos vai aparecer e a que é que corresponde. Através de um software específico, essa mesma leitura do sequenciador automático vai refletir em termos de valores e são esses valores que nós podemos observar. Neste caso, temos um animal que tem neste marcador 2 alelos e neste caso tem 2 alelos, mas 2 alelos iguais. Aquilo que vai aparecer depois, no final, é uma tabela muito simples, como esta que temos aqui, que qualquer Excel, qualquer folha de cálculo consegue visualizar ou dar-nos a oportunidade de visualizar, e através de outro software nós vamos conseguir obter a compatibilização entre as várias amostras. Após os resultados, cuja margem de erro é praticamente inexistente, é elaborado um relatório que, posteriormente, é enviado para o tribunal responsável pelo caso. Depois de termos os resultados obtidos no sequenciador, analisamos esses resultados e fazemos um relatório em função daquilo que obtivemos. Esse relatório pode-nos conduzir à conclusão a uma conclusão positiva, digamos assim, de acordo com o que esperávamos ou não. Se eventualmente o relatório for inconclusivo por algum motivo, é isso que nós temos que relatar, digamos assim. Normalmente conseguimos resultados bons ou maus para quem nos pede, mas resultados fiáveis, confiáveis e sem nenhum motivo de dúvidas. O trabalho desenvolvido no Laboratório de Genética Molecular foi determinante na resolução do crime do roubo dos vitelos, uma vez que as amostras dos vestígios dos animais recolhidos no caminhão foram compatíveis com as amostras dos animais furtados. O Laboratório de Genética Molecular foi fundamental para a resolução do caso do roubo dos novilhos.
Nós aqui recebemos 2 tipos de amostras. Recebemos pelos que foram recolhidos na caminhoneta dos infratores e recebemos amostras de sangue que foram colhidas posteriormente ao roubo aos novilhos que foram recuperados. Basicamente, o que o laboratório tenta fazer é, através do perfil genético de cada amostra, verificar se essas mesmas amostras de pelo que deram entrada poderão pertencer a qualquer um dos animais cuja amostra de sangue também foi entregue no laboratório. E chegámos à conclusão que sim. Naturalmente que teríamos muito poucas amostras de pelos relativamente ao número de amostras de animais, mas mesmo assim foi um caso de sucesso em que se chegou à conclusão que pertenciam os pelos aos animais em questão e foi emitido o relatório para apresentar em tribunal. A análise de ADN, efetuada no Laboratório de Genética Molecular, foi mesmo a prova decisiva que levaria à condenação de todos os arguidos pelo furto do gado bovino. Ficou comprovado que aqueles animais tiveram dentro daquele caminhão, ou seja, aquele caminhão veio aqui à herdade do Baldio do Conde da Fundação António Gonçalves a furtar os 35 animais. Eu acho que isso ficou absolutamente clarinho. Não tenho a mínima dúvida de que essa prova foi absolutamente decisiva para a senhora juíza condenar os réus, porque eles foram todos condenados, e a Fundação ser indemnizada com o valor que a senhora juíza achou por bem e que foi indemnizada. Para a unidade especializada da GNR de Coimbra, este caso foi especial, visto tratar-se de um crime invulgar na região. Eu tenho 20 anos de investigação a fazer recolha de vestígios. Foi o único caso de animais que nós tivemos cá. Também assim não é nossa área não é também muito propícia a ter animais. Portanto, ela também não foi realizada na nossa área, veio de outra parte para cá. O autor é que era da nossa área. Não é? O serviço de CSI Animal é apenas uma das áreas de trabalho do laboratório. A genética presta apoio à produção animal em áreas tão distintas como o processo de seleção de animais, recorrendo para tal à pesquisa de genes de interesse económico, como a suculência e a tenrura da carne. Existem uma série de informações ou mais-valias que o criador pode obter destas mesmas análises que nós oferecemos ao criador. Como seja os testes de paternidade, que são muito úteis, quer para a seleção dos animais, quer para a gestão dos livros genealógicos e, portanto, na necessidade de se manter as raças em linha pura. Também a pesquisa de genes que possam estar associados a resistência ou suscetibilidade a doenças, bem como genes que estão associados a caracteres de interesse, nomeadamente tenrura da carne, suculência ou, por exemplo, as caseínas do leite, no caso das ovelhas ou das cabras. Através das mais modernas técnicas de biotecnologia, o Laboratório de Genética Molecular desempenha um papel essencial junto dos criadores de animais, ajudando-os a gerir de forma mais eficiente o dia-a-dia das suas explorações.